Olá pessoal, tudo bem? Olha só, vamos começar a nossa brincadeira com esses exercícios, essas questõezinhas do CESP sobre administração financeira e orçamentária, que às vezes aparece como orçamento público e às vezes até aparece ao contrário, aparece a administração orçamentária e financeira, tá? Só até mesmo para você ter noção deste nome, o nome administração financeira e orçamentária, a famosa AFO, é por quê? Porque o orçamento tem a parte financeira e tem a parte orçamentária. Como assim, professor? O negócio é o seguinte, é bem simples. Ó, a parte financeira é depois de publicada a lei do orçamento. Então ela vai entrar na execução, no controle e na avaliação do orçamento público. A parte orçamentária é quando a gente está elaborando o orçamento, tá? Então, este ano, 2018, foi elaborado um orçamento. Então, esse ano de 2018 está sendo feito um orçamento que entrará em exercício em 2019. Então, o que acontece? Nesse ano de 2018, nós temos a parte orçamentária, ou seja, a parte da elaboração e aprovação pelo Poder Legislativo. Tá? A parte financeira ela vai ser iniciada com a publicação da lei orçamentária, a famosa LOA, Lei Orçamentária Anual, que será a partir de 2019. Então vai entrar o exercício, a execução. Durante esse exercício, essa execução, nós teremos o controle e além do controle, nós também teremos ao final uma avaliação para o próximo orçamento, tá? Então vamos lá, ó. Nossa primeira questãozinha que nós temos sobre essa parte do orçamento. Ó, a respeito do orçamento público, julgue o item que se segue. O orçamento governamental, como plano das realizações da administração pública, tem natureza econômica e financeira não multidisciplinar. Cuidado, tá? O orçamento, ele tem as chamadas dimensões. Ou o que seriam essas dimensões? É porque o orçamento, ele trata de mais de uma área de atuação. Ou seja, ele mexe com a área contábil, ele mexe com a área econômica, mexe com a área financeira, mexe com a área política. Isso é o que a gente chama de dimensões do orçamento. Ó. Então tá aí, ó. Então, ó, visão multidisciplinar, que são as chamadas dimensões do orçamento. Então, nós temos uma dimensão jurídica. O que quer dizer isso, pessoal? Olha, o orçamento, ele é considerado como uma lei, tá? É uma lei, tudo bem, em sentido formal e não material. Formal por quê? Porque segue o rito, certo? Então, o que acontece? O orçamento, ele vai te mostrar os direitos e obrigações dos governantes e governados segundo a dimensão jurídica. E ele é também um ato administrativo. Ó, dimensão política, porque ele revela ao atendimento de grupos, ou seja, ele mostra a quem está direcionado aquele orçamento, as ações por ele proporcionadas. Temos também a dimensão chamada dimensão econômica. Por quê? Porque ele justamente vai exercer uma função, certo? O orçamento econômico, inclusive de estabilização econômica, inclusive de quê? De busca de renda, de quê? De controle de inflação. Então tem essa visão do orçamento econômica. Além da visão econômica, nós temos uma visão técnica, que é justamente a parte contábil e financeira deste orçamento. Tá? Então, como a gente viu, ele não é unidisciplinar, o orçamento é multidisciplinar. Então, o que acontece? Olha só, no item, ele nos fala o quê? O orçamento governamental, como plano das realizações da administração pública, tem natureza econômica e financeira não multidisciplinar. Errado, por que errado? Porque ela tem sim visão multidisciplinar. O orçamento tem essa visão sim multidisciplinar entre as várias disciplinas. Então vamos lá, ó. Continuando. Vamos lá? Ó, questão 2.
Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue o próximo item, considerando que está estabelecido na Constituição Federal de 1988. No Brasil, para determinado período do ano civil, cada ente da federação deve possuir um orçamento para as receitas e um orçamento para as despesas. Errado. Olha, cada ente da federação possui um orçamento, que será único. E neste orçamento ele vai conter todas as receitas e todas as despesas, inclusive é o princípio da universalidade, que o orçamento deverá conter todas as receitas e todas as despesas. Não é um orçamento separado para a receita e um orçamento separado para a despesa. Então olha aí, ó, artigo 165, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementais e contratualização de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei, tá? Lá no artigo 165, parágrafo 8, então já diz que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho, ou seja, ele tem o quê? A receita e a despesa. Então o orçamento ele contém as duas coisas, tanto a receita como a despesa. Então não é um orçamento para a receita em separado um orçamento para a despesa, tá? Então este item está errado. Questão 3. A respeito do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, julgue o item que se segue. A LOA é composta integralmente por dois orçamentos, o orçamento fiscal e o da Seguridade Social. Primeiro, ele está falando no enunciado, primeiramente, sobre o famoso planejamento orçamentário. O planejamento orçamentário ele é composto por 3 planos. Um plano estratégico de médio prazo, chamado PPA, e 2 planos operacionais. Um plano chamado LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e um outro plano operacional chamado Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Então são 3 planos, um estratégico e 2 operacionais. O PPA é o plano estratégico, LDO e LOA são planos chamados operacionais. O que acontece? O PPA ele vai mostrar os objetivos a serem alcançados pela administração pública durante 4 anos, que corresponde ao mesmo tempo, não é o mesmo período do governo. Então, o governante, na verdade, ele tem as suas propostas. E essas propostas são colocadas nesse plano chamado PPA. Embora ele só entre em exercício o PPA, o orçamento só vai tomar como base o PPA no 3º ano de mandato do presidente. Mas entende, o PPA ele é um plano estratégico, que ele é considerado de médio prazo, porque médio prazo para administração e contabilidade é de 2 a 4 anos. Então, embora ele seja um plano estratégico, ele é de médio prazo, tá? Onde são definidos objetivos e metas a serem alcançados durante um período de 4 anos. Agora, preste atenção. Tem que ter o orçamento, não é de 4 em 4 anos. O orçamento ele é anual. Tanto que a LOA, que a lei que o representa, é chamada Lei Orçamentária Anual, porque existe orçamento todos os anos. Mas o PPA, que é o Planejamento Estratégico, ele define objetivos a serem alcançados em 4 anos. Então o que acontece? Nós temos um problema. Quem vai alcançar esses objetivos? O que você definir como despesa, porque a despesa é que vai permitir uma ação da administração pública para melhorar ou para ampliar ou mesmo para manter os serviços já existentes. Então o que acontece? Os objetivos do PPA serão alcançados pelas despesas que exigirão receitas, que estão previstas na LOA. Traduzindo, quem executa os objetivos, alcança os objetivos do PPA é a LOA, é a Lei Orçamentária Anual. Mas lá no PPA temos objetivos para 4 anos e a LOA nós temos objetivos apenas para o ano seguinte ao da sua elaboração. Então existe um filtro que vai pegar desses 4 anos do PPA e vai definir quais são os mais importantes, as prioridades,
quais devem ser realizados primeiro. Esse plano que vai fazer isso, que é como se fosse um plano tático, embora ele é considerado por causa do prazo como um plano operacional, ele vai fazer o quê? Ele vai filtrar os objetivos do PPA de 4 anos e vai definir apenas as metas e prioridades para o ano seguinte, que serão alcançadas por quem? Pelo orçamento anual. Por isso é que a LDO orienta a elaboração de quem? Da nossa amiga LOA, tá? Então o PPA é de 4 anos, é estratégico, de médio prazo, define os objetivos para 4 anos. A LDO pega esses objetivos de 4 anos e define quais as prioridades para serem alcançadas no exercício seguinte. Mas não é por ela, é por quem? É pelo terceiro plano chamado Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, que vai falar justamente as despesas e receitas necessárias para alcançar os objetivos de quem? Os objetivos priorizados pela LDO, mas que se dizem respeito a quem? Ao PPA. Então vamos lá, ó. A LOA é composta integralmente por 2 orçamentos, o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Errado. A própria Constituição Federal, no seu artigo 165, ela vai falar que o orçamento, a LOA, a Lei de Orçamentária Anual, é composta por 3 partes. Não são 3 orçamentos, tá? Ele fala, na verdade, um orçamento, porque isso você vai encontrar algumas bibliografias, mas na verdade é um único orçamento formado por 3 partes. O orçamento chamado orçamento fiscal, o orçamento chamado orçamento de investimento das empresas e o orçamento chamado orçamento da Seguridade Social. O que é esse orçamento chamado orçamento fiscal, tá? Então, olha só, tá aqui, ó. O orçamento, na Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 5º, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal. Entenda o que é o orçamento fiscal. O orçamento fiscal é que vai justamente mostrar as receitas e despesas dos órgãos e entidades da administração direta, das entidades e órgãos da administração indireta, ou as entidades da administração indireta, e também vai fazer o quê? Nas entidades da administração indireta, apenas as que forem consideradas dependentes, tá? Porque é o seguinte, ó, lá na administração indireta, nós temos 2 entidades do direito público e 2 entidades do direito privado. Nós temos as autarquias e fundações públicas pertencendo ao direito público e temos as empresas por sociedade de economia mista pertencendo ao direito privado, tá? Então, o que acontece? Olha só, o orçamento fiscal vai falar dos órgãos, a receita e despesas dos órgãos da administração direta, vai falar das receitas e despesas das autarquias e fundações públicas do direito público, que são do direito público, e além disso, as entidades estatais, ou seja, que o Estado seja detentor de mais de 50% das ações com direito a voto, certo? Quem são elas? Tanto as empresas públicas como a sociedade de economia mista, mas com uma condição, sejam empresas estatais, ou seja, empresas públicas, sociedade de economia mista, desde que elas sejam dependentes. O que significa elas serem dependentes? O Estado banca as contas dela, paga o pessoal dela, tá? Ou seja, ela depende daquele orçamento para pagar as suas despesas do dia a dia, chamadas despesas de custeio, tá? Agora, por outro lado, nós temos o orçamento chamado orçamento de investimentos. Esse orçamento de investimentos são justamente das empresas estatais, ou seja, empresas por sociedade de economia mista, que sejam independentes, tá? Por exemplo, o caso dos bancos, o Banco do Brasil, certo? O BRB aqui no Distrito Federal, eles são o quê? Sociedade de economia mista, ou seja, empresas estatais que são independentes, tá? Diferente, por exemplo, de um Correios e como é que se fala? Ai meu Deus, fugiu o nome agora. O Instituto Nuclear Brasileiro, que ele é o quê?
ele é uma empresa pública, só que ele é do tipo dependente, tá? Então vamos lá, ó. E o orçamento de seguridade social? A Previdência, quem forma a Previdência? A saúde, a assistência social e a nossa amiga chamada Previdência, Saúde e Assistência Social. Então o que acontece? Os órgãos e entidades da administração direta e indireta que pertençam, que tratem, cuja competência, sua função primária seja relacionado a um desses 3 tópicos, ou seja, a Previdência, a Saúde ou a Assistência Social, elas serão colocadas as suas receitas e despesas dentro da parte do orçamento de seguridade social. Agora, preste atenção, nesse orçamento de seguridade social, também contém o quê? Receitas e despesas que sejam de órgãos e entidades que não são relacionados à seguridade social, mas que a receita ou despesa esteja relacionada à seguridade social. Exemplo, um plano de saúde pago aos servidores públicos é uma despesa, por exemplo, lá do MEC, Ministério da Educação e Cultura, certo? Então, o que acontece? O Ministério da Educação não tem o quê? Na sua função primária, nenhum vínculo direto com a Seguridade Social. Porém, ele tem, por exemplo, a despesa, ele paga o plano de saúde de seus servidores, paga a aposentadoria, que é o regime próprio da Previdência, o RPPS, regime próprio da Previdência Social, e eles, o que acontece? A Previdência é matéria relacionada à Seguridade Social. A saúde, plano de saúde, também é relacionado. Então, embora o Ministério da Educação não esteja relacionado diretamente à Seguridade Social, as despesas e receitas dele que estejam relacionadas à Seguridade também estarão no orçamento da Seguridade Social, tá? Então, ficou claro para vocês? Então, são quantos orçamentos que a LOA terá? A LOA será composta por 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento de investimentos e orçamento da Seguridade Social, tá? Então, voltemos lá, ó. Cadê a nossa amiga? Voltemos lá, ó. Então, a respeito do plano plurianual, PPA, a lei LDO e a LOA, julgue o item que se segue. A LOA é composta integralmente por 2 orçamentos. Errado. São 3. É o orçamento fiscal da Seguridade e faltou o orçamento chamado orçamento de investimentos. Por isso, esse item está errado. Vamos lá, ó. Próxima questão. Questão 4. Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue o item a seguir. Entre as finalidades do Sistema de Planejamento de Orçamento Federal, inclui-se a formulação de planejamento estratégico nacional. Sim! Por quê? Porque a gente viu que dentro do planejamento nós temos 3 sistemas. O planejamento a nível estratégico, que é o nosso amigo chamado de quê? PPA. Nós temos a LDO e a LOA. Você lembra que o PPA ele é um planejamento estratégico, tá? De médio prazo, tá? Então, ó, vamos lá, vamos olhar essa criança. Ó, PPA, ó, plano plurianual, um planejamento estratégico de médio prazo que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Isso despesa de duração continuada, elas são superiores a 2 anos, tá? Então o PPA é um planejamento estratégico de médio prazo, que estabelece os objetivos que deverão ser alcançados em 4 anos. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é um planejamento operacional que compreende as metas e prioridades. Lembra? Tá? Então ele vai definir por prioridades lá do PPA, da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disparará sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, tá?
A LOA é um planejamento operacional que define as receitas e despesas necessárias para alcançar os objetivos priorizados na LDO. Então, o PPA, ele é um planejamento estratégico. Então, ele fala, nós temos no sistema de planejamento orçamentário uma parte que trata, entre as finalidades do sistema de planejamento. Sistema de planejamento são os três, PPA, LDO e LOA. E de orçamento federal inclui-se a formulação de planejamento estratégico nacional. Sim, que é o caso do PPA. Então o item está certo. Vamos lá. Questão 5. No que se refere ao orçamento público e à atuação do Estado, julgue o item subsequente. O elemento básico da expressão de um orçamento é a conta, a qual é ao mesmo tempo um instrumento de análise e de síntese. Preste atenção. O orçamento, a base dele é técnica. E a parte técnica é que se relaciona à contabilidade. Tá? Giacomoni, que é um grande autor de orçamento, principalmente em termos de concurso, ele já falava que o elemento básico do orçamento é a conta. Porque a conta pode ser uma conta de receita, uma conta de despesa. Então, o elemento principal é essa conta, porque é sobre essa conta que nós fazemos toda a parte de análise e síntese das ações da administração pública. Olha só, vamos lá, segundo James Giacomoni, é certo? Ele que eu falei, que é muito cobrado em concurso. A linguagem orçamentária é essencialmente contábil. O orçamento nasceu com tal forma de representação e a mantém por ser a melhor que atende às múltiplas finalidades, tá? Olha lá, o elemento básico de expressão do orçamento é a conta, por meio da qual é possível antecipar as situações patrimoniais, registrar a movimentação patrimonial e demonstrar os resultados patrimoniais, tá? Então, ela é realmente o quê? O elemento principal é a conta. Então, esse item está correto. Vamos lá. Sexta questão, tá? Isso é para ver que mais de uma prova já foi cobrada essa questão. O elemento básico de um orçamento são as contas que o compõem, a partir das quais é possível antecipar situações patrimoniais e demonstrar resultados, o que na prática se torna um instrumento de análise e síntese para a compreensão do comportamento de uma organização. Você acabou de ver uma questão muito parecida com essa, mas agora eu vou te mostrar outro ator que diz a mesma coisa que Giacomoni. Segundo José Teixeira Machado Júnior, o elemento básico de expressão do orçamento é a conta, por meio da qual é possível antecipar situações patrimoniais, que aí é o próprio orçamento em si, registrar a movimentação, que é durante o que? A execução. Então, a situação patrimonial, eu vejo quando eu olho a peça orçamentária, olho o orçamento, registrar a movimentação patrimonial, porque justamente aí é que a gente vai ver quando está entrando dinheiro, está entrando patrimônio, está entrando bens, está saindo bens, tá, para pagamento de despesas. Então, registrar a movimentação patrimonial acontece durante a execução. E demonstrar os resultados patrimoniais, que são os balanços contábeis que vão ser tidos durante a avaliação, tá? Então, esse item está certinho, assim como aquele outro também, que era o mesmo estilo de questão, estava correto. Questão 7. A respeito do orçamento público, julgue o item que se segue. O orçamento público, como instrumento de política de estabilização, visa promover o equilíbrio econômico, mudanças na receita e na despesa. Preste atenção, questão também muito cobrada em concurso, tá? O orçamento, assim como às vezes é falado funções do Estado, o orçamento tem 3 funções dele, econômicas, tá? Então, como ele tem 3 funções, quais são essas funções? Ele tem uma função chamada função alocativa, uma função chamada função distribuidora ou redistribuidora e uma função chamada função estabilizadora, tá? A função alocativa vem de alocar. Alocar o quê? Recursos. O que é isso? Olha só, o mercado, ele tem as chamadas falhas do mercado. Uma das falhas de mercado é você ter a presença de bens públicos.
O que são bens públicos, pessoal? Bens públicos, eles possuem duas características principais: a não rivalidade e a não exclusividade. O que significa isso? Uma rua, eu posso ter duas pessoas, dois cidadãos não podem utilizar a mesma rua, e se um utilizar vai prejudicar o outro? Não, tá? Então isso que é a não rivalidade. Outra, se o cara não pagar o tributo, ele pode ser impedido de utilizar a rua, a iluminação pública? Não. Por quê? Porque é um bem que é chamado não exclusivo, bem público. Isso é uma das características que o que acontece? Esses bens públicos não é vantajoso para a iniciativa privada prestar esses serviços relacionados a bens públicos, tá? Até mesmo por quê? Porque ela não pode exigir o pagamento, porque ele tem o quê? A não exclusividade. E outra coisa, existem os bens chamados bens semipúblicos ou meritórios, que são justamente o quê? Esses bens semipúblicos que são o quê? Características da área pública, que são relacionadas à própria Constituição, são os direitos constitucionais, saúde, educação, mas que existe concorrência no mercado. Então, o que acontece? Muitas vezes a iniciativa privada deixa a desejar um serviço de saúde, ou deixa de quê? De prestar na área de segurança, na área de educação. Então, o que acontece? O Estado tem que intervir, fazendo o quê? Ele prestando esses serviços relacionados a bens meritórios ou semipúblicos. E existe o quê? As falhas do próprio mercado e o desenvolvimento. Então, essa função alocativa tem essas três funções principais, tá? Produção de bens públicos, produção de bens semipúblicos e também o quê? O desenvolvimento, tá? Aí existe a política, o orçamento, a função dele chamada função distribuidora ou redistribuidora. O que é isso? Todo mundo sabe que há uma má distribuição da renda no Brasil. Então, o que o Estado faz? Para equilibrar a sociedade em termos de renda, o que o Estado faz? Utiliza a chamada teoria do filtro. Então, o Estado pega dos mais abonados e entrega para os nossos amigos usuários de baixa renda na forma de serviço. Então, ele transporta de um para o outro. Por exemplo, o Estado vai e cobra mais por produto, mais imposto por produtos que são considerados como supérfluos. Então, quando ele faz isso, ele pega esse dinheiro que está ali e cobra o quê? E cobra menos imposto sobre o quê? Sobre justamente aquela partezinha dos produtos chamados produtos do dia a dia, ou seja, a famosa cesta básica. Então cobra-se menos imposto ali. Então ele está redistribuindo a renda através de seus impostos, seus tributos. Outra, nós temos a função chamada função estabilizadora. Então o que acontece? O Estado muitas vezes se pega arrombado economicamente por uma inflação alta. As pessoas começam aqui a comprar muito e aí o que acontece? A inflação sobe. Aí a inflação sobe, isso quer dizer que todo dia você vai no supermercado e o preço está maior que no dia anterior. Então o que o Estado faz? O Estado tem uma política econômica para controlar o câmbio, para controlar a inflação, tá? Como que ele faz isso? Existe uma coisa chamada demanda agregada, que é aquela demanda que as pessoas só vão consumir quando quiserem e quando tiverem dinheiro para isso. Então, o que o Estado faz? O país está em crise econômica, ou seja, as pessoas não estão gastando, não estão comprando. Então, o que o Estado faz? O Estado, por exemplo, para melhorar, para gerar emprego, ele tem que criar desenvolvimento econômico. Então, ele pode criar uma política econômica chamada de quê? Anticíclica. O que ele faz? Ele vai e começa a fazer o quê? A comprar produtos da área privada. O Estado mesmo compra. Quando ele faz isso, ele faz o quê? Ele aumenta as suas despesas, ou seja, ele gera despesa e vai gerar dinheiro na área privada. E a área privada vai ter que contratar pessoas, tá? Aí o que acontece? A economia volta. Aí o que acontece?
Quando a economia está o oposto, ou seja, as pessoas estão comprando demais, por isso a inflação está alta, o que o Estado faz? O processo contrário, também vai continuar trabalhando com a demanda agregada, mas vai trabalhar com o quê? Com a forma de reduzir agora as suas compras. Então ele deixa de comprar, ele faz o quê? Ele vai passar a ter mais receita que despesa, vai passar a ter superávit. Quando ele faz isso, ele diminui o consumo. Então, quando ele diminui o consumo da área privada, ele faz o quê? Os preços diminuem um pouco a inflação, certo? Ou seja, ele desaquece a economia. Então, lembre-se, o Estado tem 3 funções econômicas que são feitas via orçamento. Quais são elas? A função chamada alocativa, a função chamada de quê? A função chamada de distribuidora e redistribuidora e a função estabilizadora, tá? Então, orçamento público como instrumento de política de estabilização visa promover o equilíbrio econômico, sim, com mudanças na receita e na despesa, sim, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Ele vai e aumenta o quê? Aumenta a sua despesa quando o país está em crise para gerar o quê? Desenvolvimento das empresas e as empresas contratarem mais, aí gera voltar ao equilíbrio econômico, tá? Então vamos lá, ó. A estabilização, ó. Funções do orçamento, as funções do Estado. Função alocativa. Relaciona-se à alocação de recursos por parte do governo a fim de oferecer bens públicos, como rodovias, segurança, bens semipúblicos ou meritórios, que são aqueles que são de natureza pública, mas exercidos também pela iniciativa privada, como educação e saúde, e desenvolvimento, como é o caso da construção de usinas. Função distributiva é a redistribuição das rendas realizadas através de transferências de impostos e de subsídios do governo, governamentais. E a função estabilizadora, que é o da questão, é a aplicação das diversas políticas econômicas a fim de promover o emprego, o desenvolvimento e a estabilidade econômica, diante da incapacidade do mercado em assegurar o atingimento de tais objetivos, tá? Então vamos lá, ó, para a gente ver isso aí direitinho. Ó. A função estabilizadora do orçamento. O orçamento, nesse particular, atua como um importante mecanismo de estabilização econômica mediante o manejo de dispêndio público, que constitui um dos melhores instrumentos de intervenção do Estado, esse dispêndio, gastos do governo na economia. Em suma, em épocas de recessão econômica e inibição de crédito, o Estado aumenta os gastos públicos para aquecer a economia e provocar a retomada de seu crescimento. Passando o momento de crise, o ente estatal reduz as despesas para conter a inflação e retornar ao equilíbrio. A essa política estatal dá-se o nome de gasto anticíclico, que implica a alternância entre orçamentos deficitários por quê? Porque as despesas vão ser maior que receitas. Isso é aquele caso. O Estado está em crise econômica, o que ele faz? Ele aumenta os gastos públicos para aquecer a economia. Mais despesas públicas para aquecer a economia. Aí o que acontece? Ela equilibra, ou seja, volta, sai da crise. Aí quando sai da crise, tem que o quê? Voltar a diminuir as despesas, tá? Gerando o quê? Superávit, tá? Então ficou claro até aqui ou não? Espero que sim. Vamos lá. Então, vamos ver lá a questão. Ó, o orçamento público como instrumento de política de estabilização visa promover o equilíbrio econômico. Beleza. Com mudanças na receita e na despesa. Certinho. Então, vamos lá. Questão 8. Vamos brincar na questão 8. Acerca do ciclo orçamentário, julgue o item a seguir. Considerando que as siglas PPA, LDO e LOA, sempre que usadas, correspondem respectivamente, como a gente já viu, ao PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A LDO compreende o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade e o orçamento de investimento? Não, a gente já viu. Quem é composto pelos 3 orçamentos é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Lembra que a gente já viu isso? Então vamos lá, ó. A LOA, ó. A Constituição Federal
A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, está lá no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro. Então não tem nada a ver com os 3 orçamentos. Na mesma Constituição Federal, no artigo 165 também, parágrafo 5º diz: a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade. Então não é a LDO. A LDO vai fazer o quê? Vai filtrar os objetivos do PPA para orientar a nossa amiga LOA, tá? Então este item está errado porque diz: a LDO compreende o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade e o orçamento de investimento das empresas com capital inicial pertencente à União, tá? Então este item está errado. Então vamos lá. Próxima questãozinha, a questão 9. Vamos para a questão 9. Julgue o item seguinte, relativos ao orçamento público. Cabe ao governo executar funções econômicas exercidas pelo Estado, as quais se dividem em alocativa, distributiva e estabilizadora. Beleza, a gente acabou de ver isso aí, ó. Funções econômicas feitas pelo Estado. Função alocativa, teoria econômica do bem-estar social, que aí o Estado vai gerar o quê? Vai produzir saúde, educação, transporte. Então ele faz isso por meios o quê? Diretos, não por subsidiando a terceiros. Função distributiva, que é a teoria do filtro, lembra? Sistema que aspira a riqueza dos particulares e como um filtro confere configuração e destinação diversa, redistribuindo por diversos segmentos sociais. E a função estabilizadora, que é a função estatal sobre a demanda agregada, que a gente acabou de ver, aumentando e reduzindo conforme as necessidades, tá? Então, essa resposta está certa ou está errada? Certinha! Então, vamos lá. Próxima, questão 10. Acerca das funções, dos princípios e dos principais documentos relacionados ao orçamento público, julgue o próximo item. O orçamento público viabiliza a intervenção do governo na atividade econômica, certo? Com vista à geração de emprego e de renda. Certinho, ó. A função estabilizadora está relacionada às escolhas orçamentárias na busca do pleno emprego dos recursos econômicos, da estabilidade de preço, do equilíbrio da balança de pagamento e da taxa de câmbio, e da estabilidade do crescimento econômico, tá? Inclusive com a geração de emprego e renda. O item está certinho, tá? Então, olha só, isso aí encerra essa nossa primeira lista com essas 10 questõezinhas que já caíram no CESP. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado e nos vemos no próximo encontro. Fiquem com Deus e um grande abraço.